A gente vai voltar agora a falar, né, com o Dr. Ribamar Cruz, que é nutrólogo, está passando para a gente algumas orientações para não fazer loucuras alimentares no fim de ano e depois ficar aí arrependido, pensando que passar fome vai resolver a situação, né, doutor? Sim. A gente está falando de saúde, saúde pede equilíbrio, não é isso? Com certeza, equilíbrio e bom senso, né? Existe muito modismo em cima da nutrição, mas nós sabemos que as pessoas que conseguem manter o seu peso ao longo do tempo são pessoas que já estão reeducadas, principalmente mentalmente. Existe um processo mental no ganho de peso que nós chamamos de pensamentos sabotadores. Então, por exemplo, hoje eu posso, né? Hoje eu trabalhei tanto, estou tão estressado que eu acho que eu posso comer um pouquinho a mais. Eu mereço comer um pouquinho a mais, porque tive muitos aborrecimentos no trabalho. Ah, hoje é sábado. Se eu não comer um pouquinho que a minha sogra preparou, ela vai ficar de mal comigo. Eu tenho que comer. Porque é fim de semana, tem que beber no fim de semana, como assim? Como assim, não né? Não vou beber. E o restante do prato, né? Que você às vezes já está satisfeito e come tudo. Eu não posso deixar nada no prato, eu tenho que comer. Tá vendo, então... gente? Isso já é a dica. Por exemplo, não é porque é a ceia de Natal que eu vou morrer de comer na ceia. Eu vou continuar vivo. Depois tem o Réveillon, tem outros dias, outras datas. Exatamente. A gente, na verdade, a gente sempre tem datas para comemorar. É Sim. aniversário, é batizado, é festa para todo lado. Então a gente não tem que arrumar desculpinhas, né? Sim, sim. É muito interessante no consultório, acontece agora nessa época, muitos pacientes desmarcam véspera de Natal a consulta para deixar para janeiro, como se eles quisessem uma pequena despedida. Como se a comida do mundo fosse ter. Justamente. E também tem aquele que ainda espera um tempinho para falar, não, deixa eu ver se eu consigo debelar um pouco do que eu ganhei no fim do ano, para não passar vergonha com o médico. A vergonha não é para mim, não. É para o médico, né? Exatamente. Agora, doutora, aquela pergunta que eu fiz antes do intervalo. Ai, no dia da festa, a ceia, eu já sei que vai ter aquele monte de coisa gostosa. Sim. A pessoa passa fome o dia inteiro. Porque aí à noite ela quer arrasar. O que o senhor fala desse comportamento? O grande problema desse tipo de atitude é que você vai consumir muito mais calorias do que você consumiria em caso de você ter uma alimentação mais planejada antes dessa ceia, né? Então as pessoas comem como se fosse o último prato da vida delas. E nós sabemos que o processo de emagrecimento ou de manutenção de peso está relacionado diretamente ao déficit calórico, ou seja, eu preciso comer menos do que eu gasto a nível de energia com o corpo. Então, quando você resume tudo em uma refeição, você tem a grande possibilidade de extrapolar os níveis de caloria, os números de calorias que você pode consumir ao longo do teu dia. Aí, é isso que eu queria saber. Por exemplo, se eu utilizar a mesma quantidade, por exemplo, 2.000 calorias, que eu poderia por dia, eu comê-las de uma vez só, ou, né, fracionar durante o dia, isso faz diferença para o meu organismo? Em termos de a diferença é no termo saúde? de fome, né? Se você pula refeições, a tendência é de que você coma mais. Então, dificilmente você consegue controlar. É um impulso de alguns hormônios que você tem no corpo. Então, quando você para de comer e faz uma refeição, você ao longo do tempo vai entrando numa hipoglicemia. O nível glicêmico ele vai diminuindo. Porque tem aquela dieta que fez sucesso aí nos últimos anos, ano passado, Sim. que é a do jejum intermitente, que a pessoa fica aquele monte de horas sem comer, de repente ela pode comer durante tantas horas ali, Sim. relativamente à vontade. Não é muito carboidrato, mas assim, ela fica muito tempo sem comer. E aí? Sim, o jejum intermitente é uma excelente estratégia para emagrecimento, porque, na verdade, o médico que desenvolveu esse protocolo, o que ele queria era controlar diabéticos. Então, ele percebia que dentro de uma janela de alimentação de 12 horas, existiam de 4 a 5 refeições. E ele imaginou, por que não diminuir o número de refeições de uma janela menor? Então, ele colocou o jejum intermitente. Você já está dormindo, você já passa praticamente 8 horas em jejum ao longo do seu dia, porque você dorme, você não se alimenta. Verdade. O que ele propôs foi esticar um pouquinho mais esse tempo de jejum. E com isso você diminui de novo o déficit calórico, ou seja, o consumo calórico. E aí o jejum ele tem essa grande motivação, que é diminuir o consumo calórico, além do corpo começar a trabalhar com outras substâncias que são mais fáceis de trabalhar do que realmente carboidrato e açúcar, que a grande maioria erra nesse ponto aí. Pois e a outra questão com relação ao jejum, tem gente que faz atividade física em jejum. Qual a sua orientação sobre isso? Sim, hoje a atividade física em jejum já foi muito combatida, né? Chama de polêmica, né? Dentro da nutrição. Porque a gente vê que tem gente que apoia, outros são super contra, Sim. Mas num equilíbrio, o que o senhor poderia dizer sobre isso? No equilíbrio eu digo que na prática ela funciona muito bem. Eu mesmo pratico o aeróbio em jejum pela manhã, eu tenho uma bike em casa, então quando eu acordo, eu tomo só um copo de água, de 15, 20 minutos no máximo aí de um aeróbio, não precisa ser intenso,
Tá? Esse que é o grande Ou detalhe. seja, o equilíbrio, algo moderado Isso, também. moderado, e depois vou tomar meu banho e fazer minha primeira refeição, e funciona muito bem, não só para mim, como para vários atletas que praticam o jejum, o aeróbio e jejum. Que bacana, gente. Espero que vocês tenham tomado nota das dicas aí. Eu gravei principalmente o esquema da água, porque, toma bastante água e já ameniza um pouco aí a confusão nessa ceia. Obrigada, doutor. Te desejo também um excelente Natal. Obrigado, Michele. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos telespectadores aí que estão nos acompanhando. E até a próxima, né? Obrigada, até, com certeza. Depois da comilança a gente vê o que vira aqui. Sim. Obrigada. Ok.